Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir logo no começo a ajuda de quem chegou aqui pela primeira vez ou não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva no canal, ative as notificações. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou? Deixa o dislike. Se puder comentar algo aqui embaixo, bom dia, boa tarde ou boa noite e compartilhar com amigos, porque tudo isso ajuda aqui no engajamento para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Meus amigos, eu vou falar aqui hoje sobre um vídeo que Pedro Doria publicou lá no seu canal, Canal Meio, o vídeo intitulado Essa eleição dá pra Ciro. Eu já gravei outros vídeos aqui, considerando algumas reflexões de Pedro Doria e de outros cientistas políticos que ele convida para participar de entrevistas lá. Enfim, eu gosto de algumas reflexões, acho elas interessantes, não gosto tanto de outras, e há aquelas em que eu discordo profundamente, como foi o caso em relação ao que ele traz, em especial na parte final desse vídeo, que eu não vou fazer react aqui, para esse meu não ficar muito longo, mas eu vou trazer ponto a ponto aqui, deixando os minutos naqueles pontos principais, e vou deixar o comentário fixo para quem quiser ir lá acompanhar, se é que vocês já não assistiram. Ele começa dizendo que esta eleição é muito difícil para Ciro Gomes. Ok, Pedro, eu concordo com você nisso, mas aqui é um detalhe. Por que ele começa falando isso? Porque no vídeo anterior que ele havia publicado, ele disse que Ciro Gomes não vai para o segundo turno em 2022. Ele afirmou, pouco tempo depois ele disse que é muito difícil a situação do Ciro, enfim. Uma coisa é ser muito difícil, a outra é você cravar que não vai. E nesse vídeo anterior, muita gente me chamou aqui dizendo, William, mas como assim e tal? Olha, Pedro, eu sei que a situação do Ciro não é fácil, mas eu discordo de que há 10 meses das eleições a gente possa considerar a sua situação, enfim, impossível. Não é mesmo. E eu tenho insistido que pode acontecer tanta coisa que hoje, há 10 meses, nós não podemos cravar nada sobre ninguém. Eu não faria aposta nenhuma em relação ao que vai acontecer nas eleições. Se elas fossem amanhã, eu apostaria que Lula seria eleito. Porque as pesquisas nos mostram isso, né? Com alguma diferença aqui e ali, Lula hoje tem uma larga vantagem. Acontece, as eleições não serão amanhã, por isso fica complicado dizer que o Ciro estará ou não no segundo turno. Chance tem? É claro que tem, como tem para vários outros. E o Ciro, apesar de algumas dificuldades, tem alguns pontos que as pesquisas nos mostram que podem favorecê-lo no futuro. Por exemplo, o Ciro tem a menor rejeição entre os candidatos competitivos. Isso é bom, porque lá na frente pode ser que o eleitor indeciso, cansado desse negócio de PT, de Bolsonaro, que olhe para o Moro e perceba nele o deserto de ideias que é, resolva dar uma oportunidade para ele, por não ter essa rejeição. Outro ponto importante para o Ciro, tem um potencial de votos que, segundo a pesquisa IPESP, só é menor que a de Lula. Então, o eleitor considera já a possibilidade de votar em Ciro maior do que em outros. A gente soma voto com certeza e o poderia votar. E um ponto principal que você mesmo tem chamado a atenção no seu canal é que hoje, quando entrevistado sobre qual é o principal problema para a sociedade, o eleitor tem respondido que são as questões vinculadas à economia. E o projeto do Ciro vai justamente atacar essa questão da desigualdade social, da inflação, do desemprego, da queda na renda e da industrialização. Vamos falar disso daqui a pouco. Então me parece que, apesar das dificuldades, não é impossível que o Ciro seja eleito em 2022. E aí você vai dizer em seguida que em eleições de 2 turnos o normal é que tenhamos um candidato da esquerda e outro da direita. E quem disse que as eleições em 2022 serão normais? E eu volto na eleição passada. Eleger Bolsonaro foi algo normal? Então a gente tem que tomar cuidado, porque parece que o anormal está tomando conta das eleições. E talvez esse normal de ter esquerda e direita, ou um progressista e um conservador, talvez isso mude para 2022. E mais, Bolsonaro se elegeu em qual bandeira? Ou uma das bandeiras foi liberal na economia e conservador nos costumes. Será que o trauma com um governo desse tipo não abra espaço para o campo progressista e nós não tenhamos, por exemplo, num segundo turno, Lula, que dialoga mais com o público, e Ciro Gomes, que dialoga parte com esse mesmo público, mas o Ciro consegue ter a simpatia de quem se posiciona mais ao centro e à centro-direita. Mas até em relação a isso, tá muito confuso para o povo essa coisa, o que é ser esquerda e o que é ser de direita. Porque no Brasil, quem se auto-intitula de esquerda, na verdade, muitas vezes, quando chega lá, se mostra uma fraude. Lembrando o velho Brizola, o PT é uma galinha, cacareja para a esquerda e bota ovos para a direita. Ou seja,
tem a esquerda apenas da boca para fora, mas quando tem a oportunidade de fazer algo, aí vai para a direita. Vale lembrar que nunca os rentistas foram tão felizes quanto no governo Lula. Então o grande desafio do Ciro não é se posicionar como esquerda ou como direita. Ele até nem gosta de ser encaixado nessas caixinhas. A questão, o desafio que eu entendo que não é fácil, é fazer com que a sua mensagem chegue no eleitor que de fato precisa ouvi-lo. Se essa mensagem chegar e tocar também no emocional e não só no racional, aí esse eleitor fala, puxa, esse cara aqui, além de propor, ele tem um histórico, tem uma vida aí, enfim, inclusive que o Ciro nunca foi acusado de corrupção nem para ser absolvido, isso agrada setores da direita. O Ciro, até pelas críticas que ele faz ao Lula, críticas que não são de agora, isso também agrada esse eleitor. O Ciro tem feito alguns gestos, mantém seu projeto, né, de centro-esquerda, que ele diz aqui no livro, faz uma explicação, ok, porque ele ataca os interesses de uma elite que aí gosta da direita, mas faz movimentos em busca do eleitor de centro e de centro-direita, ou em busca de um certo apoio. E aí no minuto 5, o Pedro vai dizer que há um motivo para o Ciro ter passado os últimos 6 meses batendo mais em Lula que em Bolsonaro. É que seu adversário, diz ele, é Lula, não Bolsonaro. Pedro, eu tenho que dizer, não é verdade. E eu acompanho o Ciro, vamos dizer assim, 97% do que ele fala e escreve, eu tô ali acompanhando. Tô colocando 97 porque vai que passa alguma coisa despercebida. E não é verdade que o Ciro bate mais no Lula. Sabe o que acontece? É que o Ciro vai para uma entrevista e o pessoal fica perguntando muito do Lula. Se pergunta muito do Lula, tem que falar. Não dá para agora passar pano para os erros do PT que o Ciro criticou desde quando era ministro do Lula. Nunca deixou de apontar o dedo para os erros. Fez parte, ajudou dentro do possível. 2018 para cá, há realmente um risco no chão, falou, opa, não dá mais. E se não dá mais mesmo. Então não é nos últimos 6 meses que ele passou a aumentar as críticas e mesmo assim, não é que ele falou mais dos problemas do PT e do Lula, é que a mídia dá mais ibope para isso. O Ciro vai lá, chama o Bolsonaro de genocida, de fascista, de tragédia, enfim, de aberração humana. E a mídia tá tudo tranquilo, deixa, né? Isso aí todo mundo fala mesmo. Mas aí quando o Ciro vai lá e critica de uma maneira mais dura Lula, Dilma ou PT, a imprensa pega uma frasezinha e vira manchete. E aí, para quem acompanha o Ciro só ou pela manchete, ou mesmo pela matéria feita por esses jornais que dão mais ênfase nas críticas ao PT, aí cria-se essa sensação de que o Ciro bate mais no Lula do que no Bolsonaro. E um outro ponto importante, o Ciro é alguém que se posiciona como o único candidato que diz que, se eleito for, mudará o modelo econômico e o modelo de governança. O único. Os outros fazem críticas aqui, críticas ali, mas propor mudança mesmo? Não. E agora, cá entre nós, o PT teve 4 mandatos. Então é natural, quando você vai criticar modelo econômico e de governança, você tenha que passar por esses mandatos para fazer um diagnóstico, para entender por que chegamos até aqui. Não dá para dissociar a eleição de Bolsonaro da tragédia lulopetista dilmista. Não tem como. E aí no minuto 5:20, ele elogia o fato do Ciro ter escrito um livro. Não elogia o livro em si, mas o fato de ter escrito. Abre aspas para o Pedro Doria. Poucas coisas demonstram tanto respeito pela democracia quanto publicar um livro, como ele fez, detalhando como compreende que o país chegou até aqui, dando um diagnóstico daquilo que considera serem os problemas por atacar e explicando suas soluções. O que o Ciro fez, diz ele, é um claro gesto de respeito ao eleitor. Que isso seja tão pouco valorizado dá apenas mostras de quão desestruturada é nossa democracia. Sim, concordo com isso aqui, Pedro. Mas a partir daqui a coisa degringolou de uma maneira assim extraordinária. Porque até aqui, ok, alguém está achando que a eleição vai ser entre esquerda e direita, beleza, eu coloquei minhas opiniões aqui só para mostrar que dá para pensar de uma outra forma. Mas aí ele começa a usar o pensamento de Yuval Noah Harari, ele vai colocar lá, um intelectual que diz que a dicotomia política realmente importante no século XXI não é mais entre esquerda e direita, mas entre cosmopolitas e nacionalistas. Aí ele começa a falar, de maneira resumida, é claro, da visão dos cosmopolitas, da visão dos nacionalistas. E aí eu chego num ponto que eu quero convidar todos vocês que chegaram até aqui a assistir um react maravilhoso, sensacional, imperdível que André Roncaglia fez sobre esse vídeo do Pedro Doria. Lá o André, que é economista, que é professor, enfim, da Conexão Xangai,
ele faz uma análise mais aprofundada do ponto de vista econômico. E aí ele vai quase que rebatendo frase a frase daquilo que o Pedro Doria coloca daqui para frente. E teve um trecho na fala do André que eu achei sensacional, que eu peguei aqui na íntegra para a gente refletir um pouco. A lógica do Pedro Doria, diz ele, é que o liberalismo ou o globalismo, nesses termos mais positivos que ele está colocando, mais alvissareiros, seria um grande jogo harmônico. E todo mundo faz aquilo que faz melhor. E aí a gente bate um papo. Não tem invasão para conquistar as jazidas de petróleo, não tem pressão internacional para que os países não consigam, por exemplo, proteger determinadas indústrias, a não ser quando os Estados Unidos ou a Europa querem proteger. Aí já é um pouco mais tolerável. Mas quando a China ameaça, aí não. Aí a gente tem que parar a Huawei, tem que começar a investir pesado na produção de semicondutores em casa. Aí é absolutamente tolerável. Ao contrário, é louvável. E você mobiliza a população inteira para aceitar um plano de financiamento focalizado. E depois ele diz como o Joe Biden está fazendo com várias indústrias. Eu vou deixar o link, repito, o André foi cirúrgico, não deixem de assistir. E aí no minuto 8:25 ele traz um outro ponto aqui importante. Diz ele: como é da natureza do nacional desenvolvimentismo, um governo Ciro teria uma espécie de conselho que reúne gente do governo e da iniciativa privada, que definiria em Brasília um projeto industrial. E aí esse aqui é um ponto importante, porque eu quero esse conselho, eu acho maravilhoso. Isso aqui aconteceu, o próprio André vai dizer, em vários países desenvolvidos. Por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Dinamarca. Maravilhoso você ter o governo, iniciativa privada, e eu até incluiria mais aqui que o Pedro não colocou no dele lá. Pensadores e especialistas, gente das universidades, vão montar um conselho para que você consiga ouvir as principais forças. Então esse tipo de atitude meio que democratiza o projeto. E aí o Pedro avança no seu pensamento do que ele acha, me parece aqui um problema, ou uma constatação, não ficou muito claro, abre aspas para ele, e aí você usa o Estado para colocar recursos nos setores que você considera estratégicos, naquilo que você quer desenvolver. Que maravilha, eu adorei essa parte. Sabe quem está fazendo isso? Joe Biden nos Estados Unidos, o novo nacional desenvolvimentista. A Alemanha também está injetando dinheiro em setores estratégicos. Mas aí ele coloca logo na frente, né, que a Alemanha faz isso com outro foco diferente, os Estados Unidos com foco diferente. Olha, mas não dá para querer comparar agora o foco da Alemanha, que está num estágio, né, não dá nem para comparar mesmo com o Brasil, muito mais avançado, com o que o Brasil tem que colocar como foco, como estratégico. Não é que o projeto do Brasil tem que ser igualzinho o projeto da Alemanha. É projeto nacional deles, o projeto nacional nosso, cada um lidando com as suas próprias particularidades. Então é natural que o esforço feito aqui seja diferente do esforço feito lá. Mas aí vem uma parte trágica. O pé de barro de todos os governos nacionais desenvolvimentistas brasileiros é que sempre se ambicionou um país de operários e nunca um país de PhDs. Nem Getúlio, nem JK, nem os militares fizeram investimento pesado na educação do brasileiro. Mas fizeram no processo de industrialização. Mas o tipo de indústria que levantaram, perdoem, deixa a desejar, conclui ele. E quem disse, Pedro, que o Ciro quer replicar o mesmo modelo que você faz a crítica aqui? Tanto é que o Ciro fala muitas vezes num novo projeto nacional de desenvolvimento. E o Ciro, no livro dele, vou colocar aqui até a página, vai ficar mais fácil para quem quiser ir lá, página 43, 44, 45. O Ciro vai destacar, eu vou trazer 3 pontos, dá para achar mais. O primeiro que eu trago aqui é a dependência de empréstimos externos, que aí, diante da crise dos juros, fez a dívida do Brasil aumentar e muita gente olha para o passado, a dívida explodiu, mas desconsidera o que os Estados Unidos, né, fizeram com o Brasil e com outros países, e também essa falha da dependência do capital externo. O Ciro vai destacar também, abre aspas, o país que mais cresceu de 1930 a 82 ignorou a ignorância. Ou seja, o Ciro não nega que naquele período podia ter sido feito mais em prol da educação. E aí, por isso que ele vai propor no livro, vou trazer daqui a pouco, essa questão, uma revolução educacional. E um terceiro ponto que eu anotei, abre aspas para o Ciro, o Brasil tinha optado por um modelo concentrado de desenvolvimento industrial e, ao iniciar os anos 1980,
tinha a esmagadora maioria de suas indústrias baseadas em 4 estados: São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Então, no final, falar que a indústria deixava a desejar... Pedro, o Brasil saiu praticamente do nada de quem tinha que importar até enxada, machado, para virar potência mundial. Cresceu de 32 a 80, na média, 6,75%, tendo picos aí de 14% ao ano. E vamos falar que deixou a desejar. Olha, alguns setores não foram tão desenvolvidos quanto outros. Então não dá para negar o êxito obtido de 32 a 80. Podia ter sido melhor? É claro que podia. Agora, vamos pegar de lá para cá o que virou o Brasil? Saiu aí de 30 a 30 e poucos por cento a participação da indústria no PIB, para estar aqui eu vou arredondar 10%. Deve estar sendo um sucesso na cabeça de muitos aí, né? Na cabeça de muitos tá sim, porque ganham na especulação, ganham no rentismo, ganham no o agro é 10, o agro é pop, o agro é tudo. E aí no minuto 10 tem outro ponto grave, abre aspas pro Pedro. Ciro tem um projeto. Se você é nacionalista, se você concorda com a ideia de que a China e os Estados Unidos, a eles interessa manter o Brasil como está, então ouça Ciro Gomes. Agora, aí vem essa parte aqui, meu Deus do céu. Se você acha que o jogo é outro, que o mundo está aberto para quem tiver soluções novas e que a coisa mais valiosa que um país pode ter são cérebros capazes de criar algo que nenhum conselho pode imaginar, ó, cutucada no conselho aqui, ó. Além, é claro, de ter uma infraestrutura que os permita criar e enriquecer, aí o projeto do Ciro não é para você. Puxa vida, eu finalizaria a última parte dizendo: o projeto do Ciro é para você. E aí nessa parte aqui é complicado, porque não é possível, ou é ignorância, porque o Pedro leu o livro, o Pedro considera que o Ciro tem um projeto, o Pedro considera o Ciro alguém que está aí no cenário para 2022, isso não é pouca coisa, quando muitos jornalistas nem falam no Ciro, o Pedro fala, então isso aqui ele já está melhor do que muitos, mas isso aqui não é legal, que isso aqui eu não quero nem achar que é desonestidade, eu vou colocar na conta de que você esqueceu, eu vou ser um pouco ingênuo, porque não é possível. Porque do jeito que está aqui, parece que o Ciro não valoriza a educação. Puxa vida! Eu vou abrir aqui na página 159, uma revolução educacional, e vai até a página 164. Primeiro parágrafo. Não podemos mais adiar a revolução que nosso desenvolvimento exige. Chegou a hora de transformar a educação de prioridade retórica em prioridade orçamentária. E aí ele vai depois aqui trazer o que ele propõe nessa revolução educacional. Não é só alguém que está falando, é alguém que está propondo, coloca num livro, para ser criticado, inclusive, por quem não gosta. Ok. Mas não podemos achar também que é só investir em educação, na formação de cérebros, como se uma mágica fosse acontecer. Do tipo, coloca todo mundo na escola, produz cérebro e pronto, né? Aí distribui riqueza, aí tudo se resolve. Não é bem isso. Nós temos hoje, 2021, muitos cérebros capazes, né, de pensar algo além do que o conselho pensaria, rodando de Uber, nada contra a profissão. Mas nós estamos hoje vendo pessoas qualificadíssimas num trabalho precarizado. E isso depois da tão aclamada reforma trabalhista de Michel Temer, que muitos liberais disseram: agora vamos gerar não sei quantos milhões de emprego. É isso que é o problema do Brasil, é achar que diante do fracasso do neoliberalismo, o fracasso só aconteceu porque não foi liberal o suficiente, porque agora estão falando numa outra reforma trabalhista, talvez para piorar o que já foi muito ruim. E ainda sobre cérebro, tem muito cérebro hoje, além de estar em trabalhos precarizados, indo para onde? Para outros países. Sim, nós estamos perdendo cérebros feitos. Então não é só educação importante. Claro, concordo, o próprio Ciro disse, né, que não podemos ignorar a ignorância. Agora é necessário um Estado forte. Não é um Estado totalmente intervencionista, mas é um Estado que vai participar do desenvolvimento, vai induzir, vai investir e não apenas assistir. As livres forças do mercado fazerem a mágica, né, de distribuir renda, de acabar com a desigualdade, todo mundo vai ficar rico. Isso é uma falácia pura. E só para fechar a questão da educação, veja o Ceará, Pedro, onde o Ciro governou, depois vários outros ali o sucederam, como o próprio Camilo Santana, antes dele o Cid Gomes. O Ceará é referência em educação e você sabe disso. Então, se tem um Estado produzindo cérebros capazes
de criar algo que nenhum conselho pode imaginar, é o Ceará. E uma das coisas importantes diante disso tudo foi o vídeo que o André Roncaglia fez, sensacional, insisto nisso, vocês têm que assistir. E o Nelson Marconi, citado pelo Pedro Doria, fez um fio lá no seu Twitter maravilhoso, vou deixar o link aqui embaixo, e é importante que essas vozes que representam o nacionalismo, o desenvolvimentismo, que elas se ergam contra, né, esse receituário que diante do fracasso, a ideia deles é o quê? É ampliar o remédio aplicado. Vamos colocar nas palavras aqui mesmo. O fracasso do neoliberalismo não será resolvido com mais neoliberalismo. O Brasil cresceu, repito, 6,75% de 32 a 80. De lá para cá, foi ladeira abaixo. E não é com mais liberalismo, não é com mais neoliberalismo. É necessário, sim, um projeto nacional de desenvolvimento. Então, na minha opinião, posso estar equivocado, o Pedro errou, não por ter criticado o livro, nem ter criticado o projeto, porque eu acho que se é uma crítica fundamentada, isso é importante, a gente precisa disso. Esse conselho que o Ciro propõe, certamente teria pessoas que em um ponto ou outro divergem, isso faz parte e é interessante. Mas quando a crítica vem em cima de algo que não existe, trazendo a ideia de que esse algo existe, como se o Ciro quisesse agora reviver o nacional desenvolvimentismo dos anos 30 a 80, quando não é verdade, ou que o Ciro ignore a importância da formação de cérebros, aí nesse ponto eu acho que o Pedro, enfim, quem sabe o Pedro faça até um novo vídeo e reveja alguns pontos, porque eu acho que vale a pena e fazendo isso vai colaborar com o debate. Meus amigos, então eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.